Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui, minha gente, mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o Bispo Anderson Caleb, aqui no nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, Bispo, seja bem-vindo ao debate. Bom dia, Vargas, Júnior Vargas. É uma alegria estar com vocês, mais essa mesa tão espetacular, especial. Espero que o Senhor nos ajude. Esclarecimentos possam ser feitos. Amém, querido. Muito obrigado, pastor Gladstone Ladislau. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na 93 com vocês. Eu quero muito que sirva para ajudar os nossos ouvintes sobre esse tema que foi trazido hoje aí para a gente. Seja uma bênção para você que está ouvindo e um direcionamento de Deus para a sua vida. Que assim seja. Pastor Sérgio Pereira, como vai o pastor? Tudo bem, querido? Bom dia, J.R. Bom Vargas. dia. Bom dia a todos os ouvintes, aos membros da Igreja Batista Usina, minha igreja está ligada aqui assistindo, e para mim é um privilégio pela primeira vez participar, porque eu sempre ouço, eu estou aqui, então é uma experiência nova, e louvo a Deus e agradeço pela oportunidade. Alegria, meu irmão, nós estamos juntos aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão nos acompanhando. É o caso da Marilúcia Oliveira, lá no Facebook. Ela diz assim: bom dia, graça e paz. Eu sou de São Miguel dos Campos, em Alagoas. Estou ligadinha na Rádio 93 FM. Faz como a Marilúcia, corre na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM. Você vai nos assistir com imagens e vai dar a sua opinião no programa de hoje. Nosso canal no YouTube, tá on? Tá on. Corre lá, igual a Zilda da Silva, que disse, ó, bom dia, que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Estou aguardando a bênção de hoje, que é o nosso Debate 93. E YouTube 93 FM Gospel já chega dando aquela curtida, nos acompanha, participa com a gente e dá sua opinião no debate de hoje. O WhatsApp aqui, ó, abertíssimo 21 96803 8319, 96803 8319. Muito bem, Marcela Bastos, vamos apresentar a nossa menina da mesa de hoje, que já está aqui conosco, Bispa Sônia Hernandes. Muito bom dia. Seja bem-vinda, Bispa. Obrigada, bom dia com muita alegria. Obrigado pelo menina. Sempre é muito bom, né? Com alegria, nós acolhemos todos vocês, queridos debatedores, pastor Gladstone Ladislau, bispo Anderson Caleb, pastor Sérgio Pereira, bispa Sônia Hernandes, todo mundo aqui ligado no Debate 93 de hoje. Coração 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, tema 01 do programa de hoje. Sei que preciso do Senhor e que para andar com Ele, a igreja é uma parte fundamental. Mas o que fazer quando a vergonha do nosso passado nos impede? Quando eu entro no templo e vejo pessoas que me conhecem, eu imagino o que elas pensam. Eu fiz muitas coisas erradas e, sinceramente, não me sinto digno de estar ao lado de tanta gente boa. Como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado? O que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam? E quando as pessoas olham para a gente com cara de eu conheço o seu passado. Pastor Gladstone, situação é essa da nossa ouvinte, aliás, do nosso ouvinte? A gente vai trabalhar um pouquinho esse tema aí, mas é interessante que ele diz que ele sente, né, essa situação, ele pensa o que as pessoas estão pensando, e talvez o grande problema seja que ele mesmo não tenha se perdoado. Talvez ele mesmo tenha um fantasma aí do passado dele assombrando, e mais a impressão dele que fica o inimigo tem feito aí uma festa na vida dele, deixando ele com medo de estar na igreja, de estar bem com as pessoas. E a gente vai trabalhar esse tema aí durante essa manhã. Eu sei que outras vertentes vão surgir, mas eu creio que ele tem que assumir o passado dele e viver um novo momento na vida dele. O pastor Sérgio, primeiro, se o senhor concorda com o que disse o pastor Gladstone. Segundo,
Não tem gente que olha para outra pessoa assim, com esse olhar aqui? Eu sei o que você fez. Bom, eu fico pensando, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos pensar em alguém que pode ter vivido uma experiência dessa. Hum, Eu lembro de Pedro, por exemplo. Pedro, depois da morte de Cristo, então se reúne os discípulos e Pedro chegou. E Pedro cometeu um erro 3 vezes, repetiu o mesmo erro 3 vezes, negou a Jesus. Ele poderia chegar, estou com vergonha de chegar lá porque eu o neguei. Mas ao chegar lá, ele foi recebido. Por que todos receberam ele sem acusação? Por quê? Porque todos também tinham cometido erro. Todos fugiram, negaram, agiram de forma covarde. Agora, se me permite fazer um comentário, se João, né, ao receber Pedro, falasse, bom, Pedro chegando, para que ele tem vergonha de vir para cá? 3 vezes negou Jesus. E Pedro poderia falar assim, você não tem moral para me acusar, porque você também fugiu. Ele poderia falar, não, mas fugir tudo bem, mas negar, você negou 3 vezes. Então, seu pecado é pior do que o meu, né? Eu sei que isso não acontece na nossa igreja hoje, se bate boca, né? Claro que não, claro. Mas essa é a questão. Hum. Agora, Acho que a pessoa não fala, mas que pensa, pensa. agora deixa eu falar o que eu faria. Eu, Sérgio, se eu sou um apóstolo, chega Pedro, e Pedro chegasse para mim e falasse, olha, irmão Sérgio, eu neguei a Jesus, será que eu sou digno de estar aqui na igreja? Eu falaria para ele, claro, meu irmão, eu também fugi. Não, mas meu erro foi mais grave, que eu neguei 3 vezes. Eu falar, tudo bem, mas eu não fui entrevistado igual você. Quem sabe se eu fosse entrevistado igual você foi, eu faria igual ou pior. Então, quem sou eu para te julgar? Então, eu, Sérgio, eu acho que eu receberia Pedro numa boa. Porém, e se fosse Judas? Judas se arrependesse. Chegasse, irmão Sérgio, quero congregar com vocês. Irmãos, falando humanamente, vou falar humanamente, né? Qual seria a minha reação humana? Aceitaria ou não? Talvez no meu coração é falar, esse cara aprontou tudo, estava tudo tranquilo, ele arrumou uma confusão, teve até morte, e agora vem com a cara de pau querendo se juntar a gente? Talvez humanamente eu criaria uma resistência contra ele. Sei. Mas qual seria a saída? Eu deixar Deus me dar a visão que ele deu para Ananias. Porque Ananias, ele falou, não, Paulo não. Saulo ele persegue, ele está vindo com carta para prender o pessoal, os cristãos de Damasco, ele deve ser um espião infiltrado, ele não. Aí, o que aconteceu? Jesus mudou a visão de Ananias. Não, ele é um vaso escolhido por mim. Então, no caso de Judas, eu como um cristão teria que desenvolver esse fruto do Espírito do amor e deixar Jesus mudar a minha visão com relação a Judas. Entendi. Então, Para deixa me eu olhar entender. como Cristo. Se fosse Judas, eu ia ter muita dificuldade. Mas eu ia orar para ele me dar a visão de Ananias e eu Agora, olhar com misericórdia. Se fosse lá o encontro de João e Pedro, olha, tá todo mundo junto aqui. Seria mais fácil. Você tá sujo e eu também. Agora, a questão é que na comunidade, Bispa Sônia, em algumas comunidades, em alguns lugares, pode existir sim aquela pessoa que rotula o outro, ou não. Com certeza. Eu quero agradecer, né, estar aqui, muita alegria, os irmãos todos aqui, pastores, pastor Sérgio, pastor Anderson, você, Vargas, pastor Gladson. Eu quero dizer que aqui nós temos algumas situações para tratar. A primeira, você precisa se perdoar. Você precisa entender que no momento em que você estava fazendo, você podia estar até endemoniado. Vou fazer o quê? Né? Você podia estar alterado ou conscientemente fez isso e recebe acusações, inclusive bíblicas, como Satanás acusou a Jesus Cristo biblicamente, né, como o tentou biblicamente. Então, você pode, inclusive, estar debaixo de um juízo religioso. E você precisa de uma cura interior, porque você está em cativeiro espiritual. Você está dentro de um cativeiro espiritual que você não se perdoa. Então, a principal situação a ser tratada aqui é a quebra desse cativeiro espiritual. É essa rejeição que você tem por você mesmo. Você está tendo uma postura, esse medo que rege o reino das trevas, uma postura igual a dos que não entraram na terra prometida, por isso você não tem conseguido entrar na terra prometida. Você se enxerga como um gafanhoto.
E você. Agora, outra coisa que você também não enxerga é que o sangue de Jesus Cristo é poderoso o suficiente para te perdoar de todos os pecados. Não anule o sacrifício de Jesus para a tua vida, mesmo que tenha sido consciente. Tenha um arrependimento consciente. A segunda situação é que ter vergonha é um sentimento muito bom. Já é um primeiro sentimento de arrependimento, de que se você pudesse, você não faria isso. De que se você pudesse, você reveria a tua posição. Se você pudesse voltar atrás e impedir, e ter outras atitudes, ter outras posturas. Então, isso já é um fruto de arrependimento. E o arrependimento tem que estar fruto. Então, olhe para isso e seja mais misericordioso com você mesmo. Se fosse outra pessoa, você teria misericórdia. Use isso para ter misericórdia de outras pessoas. Em terceiro lugar, nós estamos, sim, numa época em que os nossos perseguidores, todos nós aqui temos seguidores, né? Mas os nossos perseguidores são mais fiéis que eles. É impressionante. Eles sabem a hora que você levanta, a hora que você deita, que roupa que você põe. Os caras estão todos, eles seguir não te seguem, mas perseguir, eles têm uma capacidade, parece que eles não têm mais nada para fazer. Né? Monitoram. Não, é impressionante, o negócio é bravo. E, então, você está numa época de perseguidor, você está numa época de mídia social, de cancelamento, você está na época em que as críticas mais pesadas, as pessoas que falam as coisas mais cruéis, são as de dentro, que eu chamo de adversário, porque o inimigo está aqui, o adversário não, sendo do teu lado. Então, você precisa ir para uma comunidade onde tem um Barnabé, porque Paulo só foi aceito dentro da igreja porque tinha um Barnabé que o apresentou. Então, não é em qualquer igreja realmente que você vai se sentir bem. Bispo, pois não. Assim, eu não estou aqui erguendo placa de igreja nenhuma. Você precisa ir Encontrar para uma comunidade que tenha um Barnabé, que fale, olha, eu quero dar um testemunho que ele mudou de vida, que ela mudou de vida. Eu quero dar um testemunho, sim, que caiu. Caiu que nem Abraão caiu que nem Davi caiu. Quem que não caiu? Só Jesus. Mas quer ficar de pé. Muito bem. Bispo Anderson Caleb, a sua opinião sobre esse assunto, querido? Eu penso que as opiniões e colocações são muito sábias aqui nessa mesa, e eu acredito, Vargas, que deve estar ajudando muita gente nesse momento. Eu queria olhar para uma outra perspectiva, pela perspectiva da comunidade, da igreja. A perspectiva da igreja que conhece o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça de Deus. Parece que a colocação do rádio ouvinte, dessa pessoa que problematizou, que nos procurou, que colocou essa inquietação, é a vergonha dos outros. Parece que a questão está mais um pouco fora dele também. Não só está nele, mas está fora também. E nós precisamos que nossas igrejas, nossas comunidades, sejam lugares de esperança, sejam lugares da graça de Deus, onde as pessoas tenham entendido o evangelho, entendido que todos pecaram, independente de se o pecado foi de uma Tem pecadinho, pecadão, pastor? Não, eu queria saber se tem uma escala de pecado, né? Eu não todos sei. pecaram e destituídos. Porque essa parte da Bíblia eu pulei. Não é? Não achei esse versículo. Não, qualquer pecado, o pecadinho, o pecadão, leva para o inferno. Todos eles precisam do sangue de Jesus. Exatamente. Obviamente, alguns pecados têm consequências piores do que os outros, obviamente. Nesse quesito das consequências, há uma pequena diferença. E mas também, segundo a autoridade da pessoa, às vezes um pecadinho menorzinho, para ela tem uma consequência muito maior. Sim, é verdade. Não é verdade? Dizer isso. Depende então, de quem peca. Eu penso que está no viés doutrinário, no viés do ensino que está sendo dado àquela comunidade, para que receba com amor o pecador que volta, principalmente aquele que cometeu os pecados mais escabrosos, mais escandalosos. Eu penso que esse deveria ser recebido na comunidade, uma vez que ele se arrependeu, uma vez que ele sentiu vergonha, não tem que estar sentindo mais, porque isso deve ter sido um tempo na vida dele. Uma vez que ele chega arrependido, prostrado, ele deve ser recebido com muito amor,
Então eu penso O apóstolo Paulo ele- fala isso, né? não é, não é, Ele Bispa fala, Sônia? olha, admoeste, mas não destrua, Sim, sim. né? Corrija, mas não mate. Se não for na Corrigir é igreja, uma coisa, matar é outra. se não for Parece na que igreja, tem um ódio que mata a vai ser pessoa. aonde que esse sujeito vai ser Eu erguido. vou perguntar ao nosso ouvinte, Não é? que quem tem a experiência, porque vocês 4 estão apresentando para os nossos ouvintes o ideal. Olha, isso é o que diz a Bíblia, é o que ensina as Escrituras, é o que tem que ser, é o que a gente tem feito. Mas pode ser que o nosso ouvinte tenha uma experiência diferente disso. Então, quero pedir ao nosso ouvinte, compartilhe conosco pelo nosso WhatsApp, 2196-803-8319, também pela nossa página do Facebook da 93 FM, pelo nosso canal do YouTube. Em ambos temos ali o chat para você interagir, apresentando sua opinião, suas histórias. Agora, foi uma coisa muito particular, só no WhatsApp, para você não se expor e não expor a ninguém. Não faz sentido nenhum. A gente está falando exatamente disso aqui, você vai expor alguém? Não pode. Então, o WhatsApp está liberadíssimo, 2196-803-8319. A gente vai conversar aqui. Enquanto isso, você pode dizer como é que aconteceu com você, qual foi a medida. E você teve alguém que te abraçou, que foi um Barnabé na sua vida, alguém que te apoiou, como Ananias, que enfrentou a sua própria dificuldade e avançou? Que aí, ouvinte, conta 2196-803-8319. Pastor Gladstone, Vamos lá. uma das perguntas que o nosso ouvinte fez é como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado. Talvez tenha menos a ver com a comunidade em si, mas a maneira como ele mesmo encara. O senhor deu uma entrada nesse assunto, queria que o senhor aprofundasse aí conforme a sua direção. O fato dele sentir, como a bispa falou, como o fato dele sentir vergonha, mostra que realmente ele está arrependido e faria de diferente se tivesse oportunidade. Como a gente não tem chance de voltar ao passado, como a gente não tem como retornar lá atrás e consertar aquilo que a gente errou, só tem uma maneira de a gente fazer isso. É encarar de frente esse passado, assumir o que foi feito de errado e dali para frente começar a corrigir, não tem jeito. Ele vai ter que pagar, vai ter que arcar com a conta daquilo que ele fez. Jesus, ele traz para a gente... Sim, sim, não tem jeito. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem prático. A pessoa se converteu, mas ela tinha uma vida promíscua de homossexualidade e ela tem AIDS. O normal é ela morrer de HIV ou morrer de alguma outra enfermidade decorrente de HIV. Mas Deus pode curar. Agora, nem sempre Deus vai curar e ela precisa assumir o que ela fez. Ela precisa assumir o erro do adultério, o erro do pecado de fornicação, o erro do pecado, seja lá qual for, que a gente sempre tem aquela questão da sexualidade com os pecados mais graves, mais escandalosos, né, que a gente vê. Mas todos os pecados trazem para a gente consequências e muitas vezes ela está achando que tem gente boa do lado dela porque ela não sabe o que está por trás daquela gente boa, não sabe o passado daquela gente boa. Antigamente, JR, nas nossas igrejas, a gente tinha muito espaço para testemunhos. E quando a pessoa chegava, tinha um certo olhar atravessado para o passado dela. Mas depois ela era colocada em alta e era o testemunho que atraía pessoas. Então, Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então a gente tem uma fase aí que aquele olhar torto e depois tem uma questão de querer expor a pessoa pelo que ela passou no passado. E a gente tem que ser sincero, talvez algum ouvinte toque nesse aspecto, mas a gente que é pai, por exemplo, você gostaria que uma filha sua casasse com um ex-viciado, um ex-drogado, de uma vida toda promíscua, que tem marcas na vida dele, ou você prefere que ele case com uma pessoa que está todo certinho na igreja? A gente encontra dificuldade disso. Mesma coisa, uma menina vem de uma vida totalmente desregrada, de prostituição, e chega na igreja. Você olha para ela atravessar e fala assim, poxa, para o meu filho eu queria uma outra pessoa. A gente, dentro da igreja, a gente tem que tirar essa capa de hipocrisia e assumir que a gente tem preconceitos, sim. A gente sabe que nós temos nossos pecados e graças ao Pai a gente foi perdoado, mesmo assim trazemos marcas na nossa vida de erros nossos. Mas muitas vezes a gente não tem esse olhar condescendente com as pessoas que chegam. Olhar misericordioso. Agora, pastor Gladstone, eu acho que também a pessoa tem que assumir. Sim, ela tem que assumir. assumir. É o seguinte, vai ter gente que vai te olhar atravessado. E daí? Pagou tuas contas? Vamos em frente, né? Bispo, entendeu? A igreja deveria ser esse lugar aberto à confissão. Deveria, mas não é. Mas não é. Exatamente. Então ela tem que assumir quem que ela é agora. Ela tem uma outra identidade. Eu posso dar um exemplo prático? A meu respeito, eu estou no segundo casamento e para muita gente na igreja,
a questão do segundo casamento é um tabu. Eu nunca escondi isso de ninguém. Ué? A minha separação que aconteceu em 2009, Não tem 2010, gente que te olha os meus erros atravessado? que eu tive, todo o problema, e tem gente que olha atravessado. Até teve uma igreja que eu estava participando e o pessoal chegou assim, poxa, ele até prega bem, é gente boa, mas é divorciado, né? Uhum. Ué, minha história faz parte de mim. Sei E lá Deus me se esse aceita aí- como eu sou. Sei lá se esse daí que falou isso não está espancando a mulher. Sim. Porque a gente sabe que o maior número de abusos dentro das famílias, infelizmente, estão entre aqueles que Sim. falam cristãos. Então, eu sofri uma perseguição, sofri um absurdo, fui inocentada de todas as coisas, puseram um negócio no teto da nossa igreja, caiu o teto. Eu passei 3 anos e meio de calamidade. Só que no livro de Naum diz assim, maldito aquele que no dia da tua calamidade te acusa. O Senhor não vai colocar impune. Só que eu sei quem eu sou. Você precisa saber quem você é Claro, diante de claro, Deus. claro. Quem você é, qual é a sua identidade diante de Deus. Então, essa pessoa, ela precisa tomar posse da nova carteira de identidade dela. Sabe? Continue sendo quem você é. Você é o quê? Lavado, remido pelo sangue de Jesus. Tem gente que vai te olhar atravessado? Tem. É pouca? Não. Hum. Então, é o O seguinte. acusador, Hum. Apocalipse 12:10, nos acusa dia e noite, e os adversários acusando na terra. A gente vai viver com esse tipo de olhar atravessado, mas tem que ter o que a bispa falou, no coração, essa certeza que a graça nos alcançou e dos teus pecados não me lembrarei mais. Vocês acham que, assim, em termos práticos, a igreja é mais paciente com quem chega errado ou com quem já estava e errou? Ótima pergunta. Depende, se a pessoa for rica, Hum. entendeu? Vai ter uma faz. paciência enorme. Tanto faz. Entendeu? Vai ter uma paciência assim, além do entendimento. Agora, se a pessoa não for tão assim, Uhum. privilegiada nesse sentido, ela está jantada. É isso, pastor Sérgio? Depende da igreja, gente. Claro, Mas claro, assim, claro. Do modo não é que a geral, igreja sim. inteira É. vai jantar, mas vai ter gente que vai olhar. Acontece o seguinte. É, porque nesse ponto aí, pastor Sérgio, só para o senhor emenda agora, tomando que é a palavra da bispa Sônia, a ideia é do seguinte, a disciplina. Aí tem a questão do olhar e a questão da disciplina. Como é que esse processo é feito? E aí já buscando essa coisa que ela disse das pessoas que eventualmente têm uma posição social melhor e por causa disso a disciplina pode ser até mais branda ou nenhuma. E a pessoa, aí a disciplina um pouco mais severa, radical. Bom, tudo na vida, até na igreja, muitas vezes o que move é o interesse, né? Eu penso que aquele jovem que foi numa festa e, de repente, ele estava com os amigos, alguém ofereceu uma bebida alcoólica, ele tomou, alguém viu, falou para a igreja, falou para o pastor, vamos excluí-lo porque ele bebeu bebida alcoólica, o jovem. Sei. E aí, quando chega um alcoólatra na igreja, qual o discurso? Olha, Jesus te perdoa os seus pecados, Jesus te ama, então vem com misericórdia para o alcoólatra. E o jovem que só por um momento ali, ele já é realmente crucificado por causa disso. Na verdade, eu penso que o ser humano, Deus não criou o ser humano para errar, porque Deus é perfeito. Pelo fato de nós não termos sido criados para errar, nós temos dificuldade de dar com o erro, tanto com os nossos, quanto com o dos outros. Nós temos dificuldade com relação a isso. Aquela questão de pecadinho, pecadão, né? Adão, se ele tivesse comido um fruto ou tivesse comido a árvore inteira, é desobediência do mesmo jeito. Igualzinho. Não tem diferença com relação a isso. Agora, eu penso o seguinte, a pessoa ela tem que entender que essa questão da vergonha que a ouvinte falou, a vida cristã, Jesus não nos chamou para uma vida de vergonha. Ele chamou para a vida de arrependimento. João Batista pregou, arrependei-vos. Jesus pregou, arrependei-vos, chegar do reino dos céus. Então, errar, todo mundo erra. Eu não sou nem mais santo do que ninguém e nem mais pecador do que ninguém. Diante de Deus, todos pecaram. Somos todos pecadores. Então, não tenho que me envergonhar dos meus erros, tenho que me arrepender. E arrependimento é decisão de não fazer de novo. Então, por exemplo, na Bíblia, quem é que errou
e depois, quando teve a oportunidade de errar novamente, ele não errou. Com quem aconteceu isso? Por exemplo, Pedro. Pedro falou, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ué, por quê? Porque queriam que ele não pregasse sobre Jesus. Não, eu não vou deixar de falar de Jesus, não. Mas lá atrás, quando perguntaram, estava com Jesus? Não, nem conheço. 3 vezes repetiu o mesmo erro. Mas quando ele se arrependeu, quando teve a oportunidade de errar de novo, ele acertou, não, eu vou testemunhar. E testemunhou. E arriscando a sua própria vida. Agora, eu penso que essa questão da vergonha, a pessoa está envergonhada. A questão é, essa pessoa, ela se sente perdoada? Ela se perdoou? Ela se perdoou? Porque quando Jesus vai curar o paralítico, ao invés de falar assim, fique curado, ele fala assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Porque foi para ele. O homem estava com a sua vida parada ali e ele libera perdão para ele. É como se, peraí, então quer dizer que muitas vezes a culpa paralisa a vida da pessoa. E a pessoa, ao se perdoar, receber perdão de Deus e se perdoar, ela vai começar a andar. Porque a impressão que eu tenho é que quando Jesus conta aquela parábola do homem que tinha uma grande dívida e foi perdoado sua grande dívida. Mas quando chegou no outro que tinha uma dívida menor, ele não perdoou. Mas por que ele não quis perdoar? Porque a impressão que tem é que ele não recebeu o perdão. Ele mesmo não se perdoou. E por isso ele não foi capaz de perdoar. Porque só quem realmente recebe o perdão consegue liberar perdão. Algumas pessoas são perdoadas, mas não perceberam ou não entenderam. A luz não acendeu para ele ainda e está se achando dono do perdão. Eventualmente porque ele se sacrificou, ele não fiz isso, não fiz aquilo, não faço aquilo outro, então ele se sente dono do perdão. Então ele se perdoa pelos seus próprios atos, só que isso não tem fundamentação bíblica. São 11h29. Ô Marcela, e aí, os nossos ouvintes, o que eles estão falando? Você perguntou, né? Eles estão respondendo. Meu Uma Deus. delas, no Facebook, disse assim, eu morria de vergonha do que eu fiz no meu passado, mas eu entendi que quando estamos em Cristo, os nossos pecados foram perdoados, e aí passei a não mais aceitar que ninguém me acusasse por absolutamente nada. Agora, diz ela, foquei e o meu alvo é Cristo. Mas o que é impressionante, JR, que você perguntou, como essas pessoas conseguiram se recuperar. Mas a maioria dos nossos ouvintes pelo WhatsApp dizem que ainda sofrem esse tipo de preconceito dentro da igreja, esse tipo de apontamento. As histórias são diversas, viu? Uma delas diz aqui que tinha uma irmã, eu não vou contar os entremeios, mas uma irmã na igreja que abraçava todo mundo, que ela era muito amorosa e todo mundo a abraçava, até que ela contou qual era o testemunho dela. Na semana posterior, diz ela, reconheço como hipocrisia, essa ouvinte contando. Ela contou o testemunho dela, o que Deus fez, de onde ela estava e o que Deus fez na vida dela. Na vida dela. Aí a partir daquele dia, ninguém mais abraçou aquela moça. Que isso? Aquela moça foi, isso está acontecendo Por isso que eu penso. agora. E uma outra ouvinte dizendo, meu filho passa por isso. Outro ouvinte dizendo, eu estou passando por isso. Agora, uma das nossas ouvintes disse assim, por muitos anos eu vivi isso, sim, e eu reconheço. Eu me senti uma Maria Madalena. Todos me olhavam, todos me julgavam, eu ficava triste, mas eu também sabia dentro de mim que eu precisava mudar de vida. Não podia mais seguir uma vida dúbia, disse ela. Até que nesse dia eu tomei uma decisão diante de Deus e cheguei a dizer para Satanás, ó, você nunca mais vai usar os meus pensamentos, nem a minha vida e nem o meu corpo. Voltei para Jesus, passei a não dar ouvidos às acusações e tudo na minha vida mudou. Vamos entrar nesse ponto aí, gente, que é o seguinte, a questão da acusação. O ouvinte fala sobre esse tema. O que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam? E aí eu quero perguntar a vocês se a gente tem condições de distinguir as acusações em pelo menos 3 fontes, né? O próprio indivíduo se acusando, as vozes diabólicas, o diabo acusando de diversas formas e até as outras vozes, que nesse caso aqui a ouvinte acabou de falar, falou sobre a igreja, mas pode ser família, pode ser o pessoal do trabalho, tem gente que está agora no trabalho, está lá no trabalho agora, está ouvindo a gente, e a pessoa olha para um lado, olha para o outro, já sabe que aquele povo ali tem olhado para ele ou para ela de lado. Então, essas acusações, elas não são simples, elas não são fáceis, não é uma coisa suave, mas a gente precisa enfrentar.
Como enfrentar essas acusações? Das 3 fontes ou de outras fontes, se vocês quiserem acrescentar. Eu penso que eu vou voltar naquela questão do viés doutrinário, do ensino que deve ser feito à comunidade, e que essa pessoa se aproprie da palavra de Deus, acima de tudo, para fortalecer o seu interior, o seu coração. Ela precisa estar forte dentro dela. Então, ela deve se apropriar da doutrina da graça, não numa graça permissiva, daquela, né, que vale tudo. Não, digo da graça mesmo, que a graça é escandalosa. Deus perdoa e esquece mesmo. E Romanos 8 diz: quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, aquele a quem ele justificou? É Deus que justifica. Eu acho que esse é um texto para se apropriar. Quem os condenará? Isso são aquelas perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Afinal de contas, foi Cristo quem morreu, antes quem ressurgiu dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? À medida que a pessoa se fortalece na palavra, na doutrina, na sã doutrina que cura e restaura, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu penso que ela, fortalecida interiormente, ela vai conseguir relacionar-se melhor. Aí ela precisa, obviamente, ter o apoio do seu pastor, da sua liderança, eu penso que isso é importante, e tomar a postura de paciência, de andar a segunda milha com aqueles que ainda não entenderam o tamanho, o poder, a amplitude da obra da graça de Deus na vida dessa pessoa. Porque geralmente os que sofrem mais é que os que declararam seus pecados ou tiveram seus pecados declarados, né? Mas os que não declararam, e talvez com pecados muito piores, sejam aqueles que estejam acusando. Possivelmente acontece assim. Então fortaleça o seu coração e tenha paciência com seu irmão para que ele entenda também essa grandeza do Evangelho do Senhor Jesus que nos resgata. Vocês concordam, queridos? Eu concordo com o que o bispo falou e quero até acrescentar, ela pergunta de forma prática como, né? A gente tem aqui um texto bom do apóstolo Paulo, que ele fala que as nossas armas não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofisma é uma mentira que parece verdade, né? Então, dentro da gente, a gente tem essa questão de que a gente muitas vezes não se perdoa daquilo que a gente fez no passado. Por que isso? Eu, quando era menor, né, mais novo, eu tinha assim, uma questão em relação ao texto clássico de João, quando ele fala que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Quando eu olhava para esse texto, eu falava assim, bom, se ele é fiel e é justo, deveria haver uma punição por meu pecado. Uma vez que eu sei que eu pequei, ele sabe que eu pequei, e ele é justo, então ele tinha que punir pelo meu pecado. Só que Deus não faz assim. Ele perdoa o pecado, como diz Salmo 113, ele dista como Oriente e Ocidente, nós dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele bota bem longe da gente e não vê mais aquilo. Mas eu entendia, quando eu era mais novo, que a consequência lógica da justiça de Deus era pelo menos uma punição. E a gente traz um ranço disso, talvez de uma herança mais católica, de pagar uma penitência, que a gente se sentiria talvez mais perdoado se a gente tivesse alguma punição de Deus. Mas Deus não age assim. Ele perdoa, ele libera o perdão, ele libera a gente para ter uma vida nova, uma nova criatura, como Paulo fala, um novo começo. Só que a gente traz dentro da gente uma necessidade de ser punido, isso de forma prática, quando você está, vamos dizer assim, se acha em pecado e fura um pneu, você fala assim, isso é Deus que está fazendo, é Deus que está castigando. Dá alguma coisa errada, é Deus que queimou o arroz, porque eu estou errado. A gente busca punições para a nossa vida, ao invés de assumir o perdão. E as armas que a gente tem à nossa disposição é se encher da palavra, como Paulo fala em Filipenses. Se encher da palavra de Deus, se encher de louvores, se encher de adoração, se encher da presença de Deus. E é claro que pela fé, entender que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para apagar qualquer pecado da nossa vida. Começa pela fé, mas de forma prática, como o ouvinte perguntou, passa pelo tempo de oração, tempo de confissão, tempo de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, se encher de louvores para não deixar espaço na mente, como diziam nossas avós antigamente, né? Mente vazia, oficina do diabo, encher de coisas boas para que não caiba, não tenha espaço para coisas ruins e o inimigo não consiga trazer acusações. E aí é viver. E como a bispa Sônia falou, tem muita gente que não vai nunca perdoar você
ou na cabeça dela, né? Como se ela tivesse o poder de perdoar ou não, e viver sua vida se relacionando com Deus e com as pessoas da melhor maneira possível. De forma prática é isso, Jota. Diz pra Sônia. Então, eu queria colocar Uhum. aqui a palavra de Deus, como que a gente vence a acusação, né? Então, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 em diante, diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, se é espiritualmente, se é mentalmente, porque a sua mente está doente, tem uma origem. A acusação vem do inferno. Exortação vem de Deus. Acusação vem do inferno. Exortação corrige, ajuda a encontrar um caminho. A acusação mata. Verdade. A acusação, ela destrói. A acusação, ela rouba a oportunidade da pessoa ter uma outra chance. Então, toda acusação tem uma origem. O acusador a acusação vem de Satanás. Então, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. Se o sangue de Abel, que foi derramado inocentemente, clamou e trouxe maldição para Caim, que dirá o sangue de Jesus, que foi derramado inocentemente, nos arranca, liberta de toda acusação do passado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se você andar segundo a carne, querido, você está perdido. Mas que anda segundo o Espírito, em nome de Jesus. Ressignifique, você vai vencer pelo sangue, não anule o sacrifício do sangue. Por causa da palavra, encha-se da palavra, como o pastor Garson acabou de falar aqui, e por causa do testemunho que deram, como o pastor Sérgio acabou de dizer, Pedro saiu e deu testemunho. Então, a lei aos profetas, meu Deus do céu, amém? Vamos, para a liberdade é que Cristo nos chamou. Eu quero perguntar, querido, você que está em vergonha, por que você está se mantendo nesse cativeiro? Por quê? Me dá uma explicação. Se o sangue de Jesus te libera, por que você está se mantendo? Outros vão olhar, olha, sabe o que eu sempre falo? Quando ninguém tem inveja de você, alguma coisa está errada. Invejoso você vai ter sempre. Os invejosos, os perseguidores, você vai ter sempre. Então, vamos ressignificar? Será que eles estão olhando para te acusar ou estão olhando com inveja? Porque não gostariam que você estivesse de pé. Que a sua vingança seja estar de pé, cheio do poder do Espírito Santo. Agrada-te do Senhor. Você está olhando muito para o homem. Olha para Jesus, em nome de Jesus. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para o futuro que ele tem para a tua vida. Olha, o teu passado, você não conserta, mas o teu presente pode ser maravilhoso. Faz esse presente o melhor dia da sua vida. Olha para o futuro que Deus tem para você. Coisas maravilhosas, além do que você pediu, pensou ou imaginou. O Deus da graça, aonde abundou o pecado, vai fazer superabundar a graça de Deus. Você está preparado para a glória da segunda casa? Quero perguntar para você que está se sentindo envergonhado. Vamos mudar o foco. Você está preparado para viver a glória da segunda casa? Você está preparado para viver coisas maiores e melhores que as melhores que você já viveu? Prepare-se para isso. E o resto é o resto. Bom, a questão é, Amém. se eu cometer um erro hoje, o que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Essa não é a melhor pergunta. O que os outros querem que eu faça? Essa também não é a melhor pergunta. A pergunta é, o que Deus quer que eu faça diante do erro que eu cometi? Então ele quer que eu reconheça que eu errei, que eu assuma o erro, que eu confesse o erro para ele, quer dizer, primeiro que eu me arrependo desse erro, me arrepender
é estar disposto a não repetir o erro, né? Como eu falei de Pedro. Arrependimento. Outro ponto, que eu me confesso para ele. Para mim, tomar posse do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, confessar para ele. E estar disposto a confessar e pedir perdão. Senhor, me perdoe. Eu reconheço, eu errei. Me perdoe. É isso que Deus quer que eu faça. Tomar posse do perdão. Muitas vezes, as pessoas não entendem a questão da doutrina da substituição. Eu errei. Então, Jesus me perdoou e a dívida, então, foi cancelada. Espera aí. A dívida foi paga, sim. Alguém pagou por mim. Eu não paguei, mas alguém pagou por mim. Jesus pagou no meu lugar. Então, não é assim, bom, tudo bem, você errou, fica por isso mesmo. Não, não ficou por isso mesmo, não. Foi um preço alto na cruz ali do sangue de Cristo. Então, Jesus já pagou por mim. Então, essa questão de, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Jesus pagou. Agora, porque a graça, vocês não entendem a graça de Deus. Agora, a graça, ela só há de se houver arrependimento. Porque Deus quer que eu sinta vergonha ou arrependimento. O que adianta eu sentir vergonha e continuar errando do mesmo jeito? Estou com vergonha, mas continua o mesmo erro. Não adianta nada. Tem que ter o arrependimento. Ele disse, não vou errar mais, não vou fazer mais isso. Entendi. Só um acréscimo. Só para ilustrar. Algumas pessoas, elas têm a vergonha porque estão com remorso, porque foram descobertas, mas não necessariamente por terem feito o que foi feito. É isso? Exatamente. Às vezes você vê num presídio uma pessoa que ela está com remorso, porque ela está presa. Mas às vezes está no julgamento mesmo, o juiz fala com o réu e ele não demonstra o mínimo, foi uma crueldade, mas não demonstra o mínimo de arrependimento. Agora, um detalhe. Essa questão, eu chego na igreja, as pessoas vão olhar para mim. Acho uma coisa muito subjetiva. Sabe por quê? Certa vez eu entrei no metrô e eu percebi que estava todo mundo olhando para mim. É mesmo? Todo mundo olhando para mim. E por quê? Eu pego o metrô todo dia. Por que está olhando para mim? Por quê? Mas elas olhavam para mim e eu olhava assim, elas desviavam o olhar de mim. Olhava assim um pouquinho. Eu olhei para mim e não vi nada de errado em mim. Aí eu percebi que elas estavam olhando para o meu cabelo. Aí eu pensei, eu descobri logo a razão, né? Acho que eu saí de casa hoje, distraído, não pintei o cabelo, deve estar todo arrepiado, olha o meu cabelo. E eu passei a mão na cabeça e vi que não estava arrepiado. Não era o cabelo. Pensei, por que todo mundo está olhando para mim? Por quê, pastor? E aí eu estava perto da porta, né? Eu pensei, bom, quando eu sair do metrô, primeira coisa que eu fazer é procurar um espelho para me olhar, para saber por que as pessoas estão olhando todo mundo para mim. E aí, quando eu fui para a porta do metrô, que eu ia sair, eu descobri, matei a charada. O que foi? Isso já tem um tempo, né? Porque o metrô, ele implantou nos vagões monitor de vídeo e acima da minha cabeça tinha um monitor de propaganda. Olha. E eu não percebi isso. Eu fiquei debaixo do monitor, as pessoas olhavam para o monitor acima da minha cabeça e a impressão que eu tinha é que elas estavam olhando para mim. Olha bem. Olha como é que nós podemos ter impressões falsas, né? Eu poderia contar outros exemplos aqui, mas não vou contar para dar para Não, eu gostei desse exemplo do senhor. Muita gente vai entrar hoje no metrô e vai ficar olhando. São 11h45 Eu queria minutos colocar no uma Rio. pergunta. Se a gente é a luz, não é natural que a luz atrai atenção? Nesse contexto, talvez a fala do pastor Sérgio seja no sentido de que o ouvinte diz que olharam para ela porque ela considera que olharam para ela Sim, por causa do erro mas dela. de Não é repente isso? as pessoas podem estar até olhando para você, Por causa do brilho. admirando alguma É coisa. uma grande obra que Deus fez em você. Uma grande Pode ser obra. isso. Será que realmente estão olhando, te acusando? E talvez, bispo, o ponto seja, eu estou olhando como? Porque se a gente ficar tentando você descobrir está como é que as pessoas estão me interpretando olhando, e como é que eu estou olhando, qual é a maneira como eu estou conduzindo o meu olhar para a vida das pessoas, inclusive sobre as pessoas que estão me acusando. Porque o acusador também é digno de misericórdia. A gente tem que ter paciência. O acusador não o diabo, evidentemente. O acusador, o indivíduo, a família, no trabalho, na própria igreja, a paciência que a gente precisa ter. Marcela Bastos, para fechar a participação dos nossos ouvintes. Encerro com a fala de um deles que disse assim: quando eu passava, as pessoas diziam, e esse aí não tem jeito não, Meu pai. ele está se escondendo na igreja, mas olha, a resposta foi que Jesus me transformou e todo mundo hoje diz isso sobremaneira. E também dou um destaque, muitos dos nossos ouvintes dizendo, estou aos prantos, ouvindo cada palavra ministrada
pelos nossos debatedores. Glória a Deus. E eu quero agradecer os nossos maravilhosos ouvintes e os nossos queridos debatedores, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Então eu quero agradecer a presença do bispo Anderson Caleb. Bispo, muito obrigado pela presença do senhor, que o Senhor Deus continue a abençoá-lo grandemente, bispo. Eu quero agradecer essa oportunidade tão especial de poder levar, junto com os colegas aqui, uma palavra de esperança para as pessoas que sentem esse tipo de sentimento. E dizer para elas o seguinte: eu penso que às vezes nós temos que fazer como Davi fazia no Salmo 42, 5. Por que estás abatido, a minha alma? Conversa com a sua alma. Bora. Você tem que conversar com as suas emoções, porque elas podem te enganar. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E dizer para você mesmo a palavra de Deus, repetir a palavra de Deus para você mesmo, que você é uma nova criatura, se fortalecer na palavra, e nada de vergonha, mas de muita alegria pela grande obra da graça que aconteceu na sua vida. Perdoe-se, perdoe os outros também, viu? Boa palavra. Obrigado. Boa palavra, bispo. Obrigado. Pastor Gladstone Ladislau, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. É muito bom estar aqui com vocês, deixar um abraço para o pessoal lá da Ilã, minha esposa que está ouvindo, um beijo para ela. A turma lá da igreja, né? Tá a Rogéria, tá a Ruama, tio Cláudio, a Lê, o pessoal tá todo mundo lá ouvindo, ligado no 93, o Hilton, tem uma turma boa aí que fica ligado direto. E deixar para o ouvinte aí que, apesar de tudo que você está vivenciando, esses olhares que você está notando ou percebendo, ou talvez até não seja tão real isso, você está no melhor lugar do mundo, que é na igreja. É melhor você estar na igreja do que você estar no mundo, com certeza. Tem o amor de Deus sobre a sua vida. E a igreja como comunidade terapêutica, eu queria orientar você a escolher uma pessoa e fizesse dela um amigo. Tiago fala que a gente, quando confessa os pecados uns aos outros, a gente é curado. E talvez esse ouvinte precise de cura na sua alma. Precisa ter um amigo, um Barnabé do lado para caminhar junto. Que Deus abençoe você, que seja aí um dia maravilhoso na presença do Senhor, e deixa as coisas velhas para trás e caminha para o alvo, que é Jesus Cristo. Tudo se fez novo. Ele tem um amor grande por você e não morreu à toa, Jesus Cristo. Um beijo no coração. Pastor Sérgio Pereira, obrigado, querido. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus e a todos, né? Então, minha primeira participação aqui no debate, eu sempre assistia, mas hoje uma experiência nova e muito proveitosa. E foi muito edificante. Eu espero que esta ouvinte, né, ela possa refletir sobre tudo que foi falado, porque aqui são homens e mulheres de Deus, né, meditando na palavra, refletindo. E eu aprendi muito aqui, né? Eu creio que ela também foi edificada. Obrigado pela oportunidade. Um abraço à Igreja Batista Usina. Maravilha, obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.